chute a gol. O que você acha que pode ter acontecido para que essas coisas aconteceram? Primeiro o Iago e depois essa falta de oportunidade. O Iago jogou na mesma função que ele jogou contra o Botafogo e desempenhou muito bem. Trouxe por opção o Elias para dentro. O Iago já havia jogado ali em outros momentos. Trouxe o Elias para dentro para a gente ter a saída por dentro com o Elias com mais qualidade, né? Porque em alguns momentos aberto pelo lado, o Elias também estava demonstrando a mesma dificuldade de encontrar um espaço à frente, né? E a gente deixava de ter uma progressão pelo lado direito, né? O Iago contra o Botafogo atuou muito bem naquela função, né? E hoje nem tanto, né, pelas circunstâncias do jogo, e até porque o nosso jogo fluiu muito mais pelo lado esquerdo, que foi onde a gente encontrou as melhores oportunidades, né? Dizer que o nosso time jogou mal, não posso dizer, né? Foi uma partida aberta e que as duas equipes poderiam ter matado, né? Cada um dentro da sua característica. Se agora o Vanderlei 10 minutos com um problema, aí sim, né, a gente circulou a bola e não conseguia uma jogada de finalização, né? Eu não sei nem se a gente teve essa possibilidade, talvez teve uma com o Fábio, né, que preferiu um passe mais em profundidade, né? Esse foi um erro de avaliação de dentro de campo, né? Mas a derrota para a gente tem que doer, né? Porque, como eu disse, não foi a produção, foi a falta de definição das jogadas, né, que nos desse a vantagem. Uma penalidade para cada lado desperdiçada, né, a nosso favor no final do primeiro tempo, que poderia nos dar a vantagem, né, as mudanças para que a gente conseguisse ter mais jogo, né, e ter mais qualidade ofensiva, né. O Rafael, né, o Robinho, né, e o Valdívia, né, contribuíram de alguma forma, mas cada vez que você tenta se expor um pouco mais, você dá ao adversário o que ele desejava, que era o contra-ataque, né? Foi um jogo bem distinto das características da time, né? A frustração é grande, né? Mas a gente tem que rever, reavaliar, né, para voltar a reunir forças para seguir. Ô Roger, o Atlético ficou muito conhecido, aquele jargão, caiu no outro, tá morto, e esse ano, no Brasileiro até agora, tem uma campanha de time de rebaixamento só, olhando em casa, 3 derrotas, 2 empates. Você já detectou o que pode estar acontecendo? Alguma característica do seu time? Em fora consegue jogar melhor? E se pode mexer em alguma coisa para tentar melhorar em desempenho em casa? As derrotas que a gente teve em casa foram em times que sempre se propuseram muito a contra-atacar, né? Hoje foi mais uma vez bastante nitidez, né? O time do Levir, né, se propõe bastante a atacar, né? A questão foi a indefinição em alguns momentos, né, de tentar entrar pelo centro, né, e não atacar a profundidade, tentar circular a bola, né, encontrando melhor espaço, e a gente parava num bloqueio e era contra-atacado, né? Contra o Atlético Paranaense, um gol no final também, uma jogada de velocidade, né, que nós estávamos com um a mais no campo, né? É justamente dentro da característica ofensiva do nosso jogo, né, de estar jogando dentro de casa como mandante, e a gente tem sofrido e permitido dar espaço para os adversários contra-atacar. Roger, na primeira resposta você falou que essa derrota tem que doer, né? Já teve uma derrota para o Atlético Paranaense, teve uma outra contra o Vitória com uma atuação bem abaixo, aquela do Libertad na Libertadores. Esse time não está, quem sabe, tendo que sofrer demais para acordar. Está doendo, mas parece que não está doendo, talvez, em alguns momentos aos jogadores. Está doendo mais para o torcedor, que às vezes confia demais, e parece que quando vai engrenar, as coisas não andam. Esse é um sentimento também que a gente tem que amadurecer. Justamente quando nós vamos engrenar uma sequência boa, nós temos um revés, né, que joga novamente desconfiança, né, para dentro do trabalho. Esse equilíbrio que a gente vem buscando há bastante tempo. Eu tenho tentado alternativas, né, formas diferentes, jogadores diferentes, em funções diferentes, né, para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, né, essa sequência de resultados positivos que dê a tranquilidade ao torcedor de que a gente briga, né, sempre pelo topo, né, pelas competições e pelos títulos, né. Agora tem que continuar procurando alternativa, né. Encontrei algumas, né, defensivas para ausência de outros, né. Agora tem que seguir buscando, né, se não está dando
jogando dessa forma, né, a gente tem que procurar outras alternativas, outra característica de outros jogadores, né, para que a gente volte novamente a vencer, em casa principalmente, né. Depois do clássico, uma boa atuação, né, tivemos uma partida de baixo nível pela Libertadores, voltamos a atuar bem de novo contra o Botafogo, mas não vencemos, e hoje, como eu disse, não posso dizer que o meu time não jogou bem, né, que o meu time não criou, né, mas tomou um gol de falta no final do jogo, e que fique o resultado, e o que o torcedor, né, pede sempre quando há um revés, né, que parece que o time não se esforça. Não é verdade, né, pode ter faltado qualidade para a gente definir o jogo, né, mas esforço nunca falta. Ô Roger, em cima da pergunta do Léo, até que ponto situações como essa, por exemplo, o revés que o Atlético teve aqui na Independência, e o Atlético que vinha de uma sequência de 5 jogos sem perder no Brasileiro, 3 vitórias e 2 empates, e aí se pega numa derrota como essa, em uma situação que é completamente atípica no futebol, pelo menos não é corriqueiro. Isso, como controlar, como, assim, amenizar, assim, colocar o ânimo dos jogadores para jogar as próximas partidas, e você, como treinador, como encontrar ânimo para poder recuperar a equipe? Não, ânimo eu tenho sempre, né? Eu sinto a derrota, mas a partir do momento que acabou o jogo, eu tenho que encontrar soluções. Eu tenho que rever o jogo, eu tenho que analisar, tenho que conversar com a comissão técnica, né, para saber onde nós estamos errando, o que a gente pode fazer de diferente, o que deu certo, o que não deu, né? Uma análise muito mais sensata, mais equilibrada e menos emocional, para que a gente encontre a solução. A solução é, como você disse, há bem pouco tempo nós estávamos 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A questão toda é a dificuldade que a gente tem demonstrado dentro de casa, de jogar na frente do nosso torcedor, que deseja sempre, como seu colega frisou, que sempre foi tido como o fator local importante, decisivo na maioria dos jogos a nosso favor, e ele não tem sido sempre. Como disse, a campanha como mandante é uma campanha pequena, para as aspirações. Fora a gente tem conseguido fazer grandes jogos. Agora buscar a capacidade, passar para os atletas a confiança, para que todo mundo junto aqui nós vamos novamente achar a solução. Roger, eu falei com o Bruno Henrique agora, e ele disse que até orientado pelo Levir, era para explorar muito aquele lado esquerdo do ataque do Santos, lado direito do Atlético, porque o Marcos Rocha estava recém-recuperado de lesão, enfim. E durante o primeiro tempo o Bruno Henrique ganhou todas as jogadas. Era possível fazer alguma mudança para tentar evitar essas ameaças do Bruno Henrique por ali ainda no primeiro tempo? Não, foi houve sim, foi a cobertura sempre atenta do Brenner, que fez a cobertura do Rocha, em alguns momentos. A cobertura e o encurtamento, do jogador à frente do Rocha para que não lançasse em contra-ataque. Agora, é a virtude do nosso adversário. A virtude, você não vai, o Rocha não iria ganhar todas as jogadas. Numa jogada, numa decisão, uma jogada reativa dentro da área, aconteceu a penalidade. O Bruno é muito rápido. Assim como a gente teve alguma dificuldade pelo lado direito, em função da característica do adversário, nós tivemos uma vantagem pelo lado esquerdo, da equipe do Levir, justamente também por a gente estar com jogadores com características. O Marlone foi muito bem pelo lado do campo, e a gente progrediu. Você ganha em alguns aspectos e perde em outros. Os gols não aconteceram, a derrota não aconteceu em função só dessa questão. Como eu disse, talvez tenhamos faltado qualidade para definir o jogo, nos momentos cruciais da partida. Agora, a característica do jogo do Levir foi essa, com a velocidade do Bruno, e do Thiago do outro lado, mas deu oportunidade de campo para a gente. A gente que não teve a capacidade de definir o jogo a nosso favor. Ô Roger, em determinado momento da temporada o time encontrou um equilíbrio muito grande com o Adilson fazendo a proteção ali no meio campo e o Elias saindo um pouco mais. O Adilson voltou de lesão, chegou também o Roger Bernardo, que tem uma característica semelhante, mas você continua com esses jogadores no banco. Eles ainda não estão 100% para voltarem à equipe, especialmente o Adilson? O Roger é uma opção minha. O Adilson está voltando, e tem entrado gradativamente.
né, já está completamente habilitado, né, mas ainda tá dentro do processo, né. Alguns jogadores a gente, né, pela circunstância acelerou, né, outros, né, talvez a partir de agora a gente tenha necessidade também de, como eu disse, de procurar alternativas diferentes, né, para arranjar soluções. Não tenha dúvida que algo aconteceu de errado para que a gente tivesse esse revés, né? Como eu disse, analisar com calma, né? Ter a paciência de analisar, observar, reavaliar e, se for necessário, fazer as mudanças, né? Para que a gente volte a vencer. Roger, o Atlético dos últimos anos ele ficou muito caracterizado pela intensidade ofensiva e, quem sabe, alguma desorganização na parte de defesa, né? Teve as chances com o Bruno Henrique, o Santos, praticamente só pelo lado esquerdo ofensivo. Só que a parte ofensiva do Atlético parece que não tem a intensidade de anos atrás. É claro que são outros jogadores diferentes. Você acredita que passa por aí também a falta de alguns resultados, principalmente dentro de casa, onde o Atlético sempre soube pressionar mais o adversário? Pois é, mas se a gente for pegar a amostra de hoje, não posso dizer que a gente não criou oportunidades para definir o jogo. A gente criou muitas oportunidades. Se a gente for falar de outro jogo, talvez a gente se ressinta disso. Mas hoje, especificamente da derrota de hoje, não passou pela falta de intensidade, falta de entrega, né, falta de pressionar o adversário. Né? A gente pressionou o adversário tinha uma válvula de escape muito forte em velocidade, né, e que conseguiu usar em alguns momentos, né, e nos levou de volta para dentro do nosso campo. Né? E são jogadores diferentes. Os jogadores diferentes que a gente tenta preservar é a característica do time. Nós somos um time, né, ofensivo, né, tanto que, né, os contra-ataques acontecem justamente porque você tem bastante gente dentro do campo adversário. Roger, a gente vê em alguns momentos, você falou aqui na coletiva, em outros também, quando o Atlético não teve um bom resultado, falta de qualidade, talvez, para definir, mas não seria talvez falta de tranquilidade? A gente vê em alguns momentos você ali fora do campo, contra o Botafogo foi assim, hoje também, talvez algum tempo não vi assim, né? Tão nervoso ali fora do campo. E o time dentro de campo também. E até em declarações, né? O Rocha tem uma entrevista, tanto quanto polêmica no final, quanto o Botafogo. Hoje o He-Man falou que prefere analisar coletivamente e não colocar os companheiros na fogueira. O que você pensa em relação a isso? Os jogadores estão um pouco sem tranquilidade dentro de campo e talvez por isso falta essa tranquilidade para definir o jogo? O jogador de futebol profissional vive pressionado, né? Ou seja, pelos resultados coletivos, ou seja, pelas atuações individuais que ora oscilam. Né? Hoje eu até acho que eu me vi tranquilo. No jogo contra o Botafogo, pela circunstância do jogo, eu estava um pouco mais agitado, mas hoje eu me vi tranquilo. Né? A questão toda é que quando você quer passar uma informação para dentro de campo com 15 mil pessoas, o barulho da torcida, você tem que aumentar a voz, e às vezes você não consegue. Eu ainda uso o expediente do assovio para chamar a atenção dos jogadores dentro de campo para alguma coisa que eu quero passar. Né? A confiança os atletas têm, né? Deixar de tentar, eles não estão tentando, né? Agora, como eu disse, a qualidade circunstancial, talvez em função do momento, no momento de instabilidade, claro que tira um pouco da criatividade e da espontaneidade do jogador em tomar a melhor decisão, a decisão mais adequada para poder definir um lance, definir uma jogada final, uma jogada semifinal, escolher a melhor alternativa, né? Isso sim, né? Mas só a tranquilidade volta só com os resultados. Só com os resultados. As atuações dos últimos 2 jogos poderiam ter sido compatíveis com vitória, né? Mas o do Botafogo não foi de empate, né? Porque nós deixamos de matar o jogo, e hoje, né, porque a gente não conseguiu definir, como eu disse, com qualidade, talvez no último lance, né? Mas é buscar alternativas. Continuar confiando, passando confiança, né, treinar o que for possível, né, e reagrupar. Eu senti muito a derrota hoje, né, mas amanhã já tem que estar novamente reanimado para a sequência de jogos que tem. Né. Nós temos esse mês todo, mês de definições importantes, e nós temos que estar confiante e, acima de tudo, atuando bem para garantir que a gente tenha mais chance de vencer os jogos.